Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Lucas capítulo 13 ao 16. Ora, naquele mesmo tempo estavam presentes alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício deles. Respondeu-lhes Jesus: Pensai vós que estes foram maiores pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas? Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, não a achou. Disse então ao viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta-o, para que ocupe ela ainda a terra inutilmente. Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não, cortá-la-ás. Jesus estava ensinando numa das sinagogas no sábado, e estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-a e disse-lhe: Mulher, está livre da tua enfermidade. E impôs-lhe as mãos, e imediatamente ela se endireitou e glorificava a Deus. Então o chefe da sinagoga, indignado porque Jesus curara no sábado, tomando a palavra, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, neles para seres curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi, ou jumento, para o levar a beber? E não devia ser solta desta prisão no dia de sábado esta que é filha de Abraão, ao qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele essas coisas, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Ele, pois, dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e lançou na sua horta, cresceu e fez-se árvore em seus ramos, e se aninharam as aves do céu. Disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou com 3 medidas de farinha, até ficar toda ela levedada. Assim percorria Jesus as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que se salvam? Ao que ele lhes respondeu: Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e cerrado a porta, e vós começardes de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, abre-nos, e ele vos responder: Não sei de onde vós sois, então começareis a dizer: Comemos e bebemos na tua presença, e tu ensinaste nas nossas ruas. E ele vos responderá: Não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora.
Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e reclinar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pois há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram: sai e retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhe Jesus: ide e dizei a esta raposa: eis que vou expulsando demônios e fazendo curas. Hoje e amanhã, e no terceiro dia serei consumado. Importa, contudo, é caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que morra um profeta fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta a sua ninhada debaixo das suas asas, e não quiseste. Eis aí abandonada vós e a vossa casa, e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que digais: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Capítulo 14. Tendo Jesus entrado no sábado em casa de um dos chefes dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. Achava-se ali diante dele certo homem hidrópico. E Jesus, tomando a palavra, falou aos doutores da lei e aos fariseus e perguntou: é lícito curar no sábado ou não? Eles, porém, ficaram calados. Jesus, pegando no homem, o curou e o despediu. Então lhes perguntou: qual de vós, se lhe cair no poço um filho ou um boi, não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Ao notar como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes esta parábola: quando por alguém fores convidado às bodas, não te reclines no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu, e vindo o que te convidou a ti e a ele, te diga: dá um lugar a este. Então, com vergonha, tenhas de tomar o último lugar. Mas quando fores convidado, vai e reclina-te no último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás honra diante de todos os que tiverem contigo à mesa. Porque todo o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Diz também ao que havia convidado: quando deres um jantar ou uma ceia, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem os vizinhos ricos, para que não suceda que também eles te tornem a convidar e te seja isto retribuído. Mas quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, porque eles não têm como que te retribuir, pois retribuído te será na ressurreição dos justos. Ao ouvir isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhe disse: certo um homem dava uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Mas todos, a uma, começaram a excusar-se. E disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. Ainda outro disse: casei-me, portanto não posso ir. Voltou o servo e contou tudo isso a seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse a seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, traze aqui os pobres e os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo: Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. Respondeu o Senhor ao servo: sai pelos caminhos e valados e obriga-os ao entrar.
para que a minha casa se encha. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Ora, iam com ele grandes multidões, e voltando-se, disse-lhes: Se alguém vier a mim e não aborrecer a pai e mãe, a mulher e filhos, a irmãos e irmãs, e ainda também a própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se senta primeiro a calcular as despesas para ver se tem com que acabar, para não acontecer que, depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que a virem comecem a zombar dele, dizendo: Este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo entrar em guerra contra outro rei, não se senta primeiro a consultar se com 10.000 pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20.000? No caso contrário, enquanto o outro ainda está longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que há de restaurar-lhe o sabor? Não presta nem para a terra, nem para o adubo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Capítulo 15. Ora, chegando-se a ele a todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então ele lhes propôs esta parábola: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai após a perdida até que a encontre? E achando, a põe-na sob os ombros, cheio de júbilo, e chegando à casa reúne os amigos e vizinhos e lhes diz: Alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas e perdendo uma dracma, não acende a candeia e não varre a casa buscando com diligência até encontrá-la? E achando-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu havia perdido. Assim digo-vos, a alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual lhe mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-la, e pondo-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido
e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. E chegando, um dos servos perguntou-lhe: que era aquilo? Respondeu-lhe este: chegou teu irmão. Teu pai matou o bezerro cevado porque o recebeu são e salvo. Mas ele indignou-se, não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: eis que há tantos anos te sirvo e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: filho, tu sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Lucas capítulo 16. Dizia Jesus também aos seus discípulos: havia certo homem rico que tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de estar dissipando seus bens. Chamou, então ele disse: que é isto que ouço dizer-te de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não podes mais ser meu mordomo. Disse, pois, o mordomo consigo: que hei de fazer, já que meu senhor me tira a mordomia? Para cavar não tenho forças, de mendigar tenho vergonha. Agora sei o que vou fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas, chamando a si cada um dos seus devedores, do seu senhor. Perguntou-lhe ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Disse-lhe então: toma a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Perguntou depois ao outro: e tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor ao injusto mordomo por haver procedido com sagacidade, porque os filhos deste mundo são mais sagazes para com a sua geração do que os filhos da luz. Eu vos digo ainda: granjeai amigos por meio das riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebo eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Se, pois, nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou há de dedicar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Os fariseus, que eram gananciosos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. E ele lhes disse: vós sois o que vós justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde então é anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem forceja por entrar nele. É, porém, mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Todo aquele que repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. E quem casa com a que foi repudiada pelo marido também comete adultério. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Ao seu portão fora deitado um mendigo chamado Lázaro, todo coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe
as úlceras. Veio a morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno ergueu os olhos e, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem os de lá passar para nós. Disse ele então: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham eles também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Respondeu ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com eles, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva e venha fazer parte da nossa família. Também quero convidar você, seja membro do canal. Tem 3 opções: bronze, prata e ouro. Qualquer uma delas que você escolher estará nos ajudando. Também no final do vídeo tem a nossa imagem com o nosso QR Code, que você pode escanear e fazer a sua oferta via Pix de qualquer valor para abençoar o nosso ministério e o canal. Deus te abençoe e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.